Graça e paz, queridos. Podemos assentar. Queremos realmente pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida daqueles irmãos e irmãs que estão também nos assistindo. E hoje queremos compartilhar, da palavra do Senhor, compartilhar realmente daquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra de hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos de 1 a 3, e depois nós leremos um pouquinho mais para frente o versículo número 12. Tudo isso no primeiro capítulo do livro de Tiago. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Queridos, essa palavra tem como título em meio à provação, mantenha a alegria. Em meio à provação, mantenha a alegria. E é interessante que, se pegarmos ali no versículo 2, a provação já não é algo bom, assim, no primeiro momento. Mas aí Tiago fala assim, provações. Ou seja, ele está dizendo que haverá mais de uma provação. Não sabemos no tempo, a duração da provação, não sabemos a intensidade dessa provação, mas o que o Tiago nos revela é que a provação ela acontecerá. E então, queridos, é isso que nós queremos pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite. Há tempos eu li sobre algo que para mim foi algo interessante, quando fizeram o Eurotúnel, que liga o norte ali da França para o lado da Inglaterra, e é um túnel que passa por baixo do mar. E foi usada uma tecnologia e foi usado toda a engenharia para poder fazer isso. E aí, então, os carros e caminhões, enfim, eles entram em trens grandes e atravessam. O que antes levava, talvez ainda tem, uma balsa para fazer essa travessia, levaria talvez em torno de 1h30 ou 2 horas, depende do tempo, porque se você está num navio, está numa barca, você está sofrendo as intempéries. E indo por baixo ali do mar, leva-se em torno de 35 minutos. E é interessante. Mas o que chama a atenção é o seguinte: quando a pessoa ela está ali na França e ela se dirige para a Inglaterra, quando ela chega do outro lado, ela vai se deparar com alguma coisa interessante. Porque durante todo o trajeto, ou mais ou menos uns 50 quilômetros, para qualquer lugar que você for, porque esse túnel vai à cidade de Dover, ali na Inglaterra, mas para qualquer lugar que você for ali, num percurso de quase 50 quilômetros, você vai ter uma orientação assim: mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Por quê? Porque o Reino Unido ele usa aquela mão esquerda, ou seja, o volante deles é no lugar do passageiro nosso, e vice-versa. Ou seja, a pessoa ela sai ali da França, e na França eles dirigem como nós, do mesmo lado, do lado direito, enfim. Mas quando ele chega para o outro lado, ele é orientado: dirija para o lado esquerdo, tome cuidado. E aí, então, amados, há uma palavra que diz assim no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Então, nós podemos dizer, queridos, que a carta de Tiago são essas placas sinalizadoras para as nossas vidas.
que elas vão nos lembrando, né, que nós agora nos tornamos cristãos. E nós precisamos viver de uma maneira diferente do que nós vivíamos antes. Agora nós estamos do outro lado. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E nós não podemos viver da mesma maneira que vivíamos. Então agora em Cristo Jesus nós somos livres, porque o Senhor, que é a verdade, nos libertou. Através do Senhor nós podemos ter paciência, porque aprendemos do Senhor que é manso e humilde de coração. E também nós nos sentimos acolhidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Então passamos a viver, queridos, através dessa nova vida, uma vida cheia de esperança, em total dependência de Deus. Então eu queria que você visse essa carta de Tiago como uma placa sinalizadora, dizendo assim: atenção, agora você é um cristão, demonstre isso em todas as tuas ações. Você agora é um cristão, demonstre isso em todas as suas atuações, em todas as suas ações. Ou seja, queridos, assim como uma pessoa que sai ali do norte da França e vai para a Inglaterra, chegando lá, ele não pode dizer: olha, eu sei dirigir, eu vou fazer do meu jeito. Não, ali é uma nova lei. Ele tem que dirigir na mão esquerda. E, queridos, nós precisamos agora aprender a seguir um novo sentido na vida. Se isso não acontecer, queridos, haverá risco de colisões. E nós vemos muitas pessoas que estão no reino de Deus, mas ainda querem dirigir a sua própria vida do seu próprio jeito. E então há muitas colisões, há colisões na vida familiar, há colisões na vida do trabalho, enfim, em diversas situações e áreas humanas, as colisões vão aparecendo. Então, nós temos que seguir o caminho traçado por Deus, manifesto na sua palavra. Ou seja, agora, no reino de Deus, as coisas funcionam de uma outra maneira. Este caminho, queridos, que é o caminho proposto pelo Senhor, não será sem percalços. Há dificuldades, mas essa dificuldade é suavizada pela graça de Deus, pois nós somos sustentados pela força da presença do Espírito Santo em nós. Sabe, queridos, cremos que um motorista, talvez nós, que nunca visitamos ali a Inglaterra, a sinalização no primeiro momento parece criar mais dificuldade do que benefício. E talvez nós podemos afirmar, queridos, que a carta de Tiago parece trazer para nós um ensinamento que no primeiro momento parece ser estranho à vida cristã. Porque ele começa dizendo, queridos, imagine, nós vamos fazer evangelização e nós começamos a trazer para as pessoas a seguinte proposta: olha, gente, haverá provações na caminhada da vida. Né? Parece uma coisa louca, né? E se alguém se torna cristão, queridos, pensando que escolheu uma vida fácil, está completamente enganado, disse C.S. Lewis. A vida cristã não é fácil. Ela existe e tem muitas provações e muitas lutas. Mas a ideia, queridos, é que nós nunca estamos sozinhos. Por exemplo, o Senhor nos diz que nós temos que dar frutos. Mas Ele não diz que você tem que dar fruto por si mesmo. Ele diz: permaneça em mim, que sou videira verdadeira, e no meu Pai, que é o agricultor, e naturalmente você vai produzir fruto. Tiago, queridos, logo no início aqui, traz para nós esta palavra, provação. Provação, queridos, aqui nesse texto tem a ideia de uma ação dirigida para um fim. A palavra peirasmo no grego tem isso. É uma ação dirigida para um fim. E o objetivo é sair fortificado, sair purificado. Então, quando Deus permite essas provações nas nossas vidas, queridos, a ideia é essa: que você saia fortificado, que você saia purificado. Nós vemos isso, queridos, por exemplo, a rainha de Sabá. Quando a gente é lá a gente fala da Septuaginta, que foi o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, por exemplo, quando se lê ali a rainha de Sabá, ela foi provar a sabedoria de Salomão, ou seja, é a mesma palavra, quer dizer, ela foi verificar se realmente ele tinha toda aquela sabedoria. Ou seja, quando Deus também provou Abraão para que
entregasse seu filho, é a mesma palavra que nós vemos aqui no livro de Tiago. Ou seja, todas essas ações foi para quê? Para que Abraão saísse fortificado, para que Abraão saísse purificado. Ou seja, amados, como seguidor de Jesus Cristo, nós temos que estar prontos, porque as provas virão. E alguém disse que as provas é o que impulsiona a vida cristã. As provações são aquilo que realmente impulsiona a vida cristã, porque senão nós nos acomodaríamos. Talvez vocês não, mas muitas vezes eu, vou falar por mim, mas por isso Deus muitas vezes permite essas provações. Tipos de provações, queridos, que muitas vezes Deus permite, muitas vezes uma tristeza, um desalento. Tudo isso vai provar, queridos, a consistência da nossa fé. O objetivo da ação de Deus na provação, queridos, ao nos provar, é nos fazer não cair, mas Deus tem o objetivo na provação de nos elevar. Deus não faz armadilhas para nós. Deus faz essas provações para que nós, a cada momento, possamos crescer na graça e no conhecimento do seu Filho. Por isso, queridos, esta palavra, a primeira coisa que me chama a atenção, nós estamos agora do outro lado, agora nós não estamos no Reino Unido, mas nós estamos no Reino de Deus. No Reino de Deus as coisas funcionam da maneira diferente do mundo em qual nós vivíamos. E aqui então nós vemos Tiago falando logo aí no versículo 2, diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, mantendo alegria em lugares impensáveis. Tiago está dizendo assim, quando você passa por uma provação, esse é o momento de você manter uma tremenda alegria. Por quê? Porque Deus está te tratando como filho. E como filhos, nós somos corrigidos pelo Pai Celestial. E como filhos, Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes o pai puxa a orelha do filho, muitas vezes o pai fala um pouco mais áspero com o filho, mas tudo isso é visando o crescimento, porque todo pai quer que o seu filho sempre vá um pouco mais longe. Então é como se nós ouvíssemos Tiago dizer, queridos, vocês estão procurando alegria e felicidade? Não esperem encontrar em lugares convencionais. Por exemplo, muitas vezes nós pensamos que vamos encontrar a alegria e felicidade, riqueza, saúde, bem-estar, não nas provações. Não é isso? Muitas vezes nós pensamos dessa forma. Então parece aqui um contradito, mas se estivermos passando por provações, podemos manter a alegria. Isso também está no versículo 12, que nós lemos, bem-aventurados ou extremamente felizes. É o homem, é o ser humano que suporta com perseverança a provação. Ou seja, extremamente feliz. Feliz, bem-aventurado, aquele que passa pela prova. E alguém disse, queridos, que as provações da vida nunca podem roubar a nossa alegria, mas sim manifestá-la, trazendo-a à tona. Porque naqueles momentos da provação, queridos, é que nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos da nossa fragilidade e da nossa dependência para com o Senhor, e naquele momento, então, brota uma alegria, porque nós aprendemos que não estamos sozinhos. Tiago não apresenta algo novo, queridos. Jesus já havia dito isso no Sermão do Monte, ali a partir do versículo 5, quando ele traz um novo significado das pessoas que são verdadeiramente alegres e abençoadas. Por exemplo, ali no Sermão do Monte, logo no início, o Senhor fala que são bem-aventurados os pobres de espírito, aflitos, mansos, famintos por justiça, os misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, o reino de Deus, queridos, você agora está dirigindo de uma outra maneira. Não pode dirigir da mesma maneira que dirigia antes. Mantenha a esquerda, mantenha o lado agora do Senhor, mantenha o lado do reino de Deus. E quando passamos por momentos difíceis, queridos, por provações, nós podemos experimentar a realidade da alegria de Deus. Porque nós sabemos que temos esta alegria, mas nós vamos experimentar. Porque uma coisa é você passar em frente, o gordinho gosta dessas ilustrações, você passa em frente de uma padaria e tem ali, você olha naquele balcão, aquele pudim mais gostoso da vida, mas você só está olhando ali.
Mas a partir do momento que fala assim, me dá metade dele. Né? E aí você então pega, dá aquela colherada e experimenta aquilo ali. Você fala assim, é melhor do que eu imaginava. Porque antes nós estávamos olhando para aquilo, mas agora nós estamos experimentando. Mas muitas pessoas olham para a alegria, mas não têm experimentado a alegria de Deus. Dê uma boa colherada pela fé, queridos, na alegria de Deus e absorva tudo aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Por exemplo, Neemias, queridos, ele experimentou a alegria do Senhor, ele diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. Queridos, imagine, porque ele comeu dessa alegria, ele bebeu dessa alegria, ele se envolveu com a alegria de Deus, que se torna força para ele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, em nós, né, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, aqui nós vemos ele falando o seguinte, né, que realmente a provação ou a tribulação é leve e momentânea. Ou seja, mas toda aprovação tem um começo, meio e fim. Tenha certeza disso. Jó achava que a luta dele não teria fim. Teve fim. A nossa luta também terá um fim. No começo, meio e fim, Deus está presente conosco. Amém? Por isso, queridos, quando Paulo experimentou a alegria de Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Muitas vezes, queridos, nós passamos pela provação. Muitas vezes nós nos sentimos solitários, incompreendidos, cansados, frustrados. Isso é doloroso, é difícil. Mas nós podemos enfrentar isso de duas maneiras, queridos. Com Deus e sem Deus. Mas quando nós queremos enfrentar as coisas sem a presença de Deus, queridos, além de nós termos todos esses sentimentos, ainda outros serão produzidos, porque eu não tenho a presença de Deus. Eu então terei amargura, ressentimento, raiva e inquietação. Sabe, queridos, muitas pessoas nesses dias, devido a tantas mortes de queridos, pessoas amadas, muitas vezes eles, ao invés de se apegarem com Deus, eles se afastam de Deus. Ou seja, naquele momento difícil, ao invés de buscar a força em Deus, eles se sentem solitários, incompreendidos, cansados e frustrados. Isso é dolorido, é difícil, como eu já disse, mas ainda sem Deus, as pessoas começam a ficar amarguradas. Eu não merecia isso, ressentidas, raiva, inquietação e tantas coisas. Sabe, queridos, quando o momento da provação chegar, diga, eu sei que Deus está do meu lado. Mas quando a provação chegar, queridos, parem um pouquinho. Tiago nos diz isso como, o livro é como as placas de sinalização. Quando você está assim, você fala assim, será que eu estou dirigindo do lado certo? Algumas viagens que eu fiz, queridos, e muitas vezes sem conhecer o lugar, muitas vezes perguntar, será que nós estamos certos no caminho? Se pergunte, queridos, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Então, passando pela provação, a primeira coisa, nós estamos no caminho certo? Se estamos, pé na tábua, vá em frente, porque Deus é contigo. Se não é, queridos, faça a conversão. Se converta e volte para o caminho do Senhor. Porque, queridos, se nós tivermos a convicção da fé, nós poderemos perceber a presença do Senhor no momento da provação e não vamos perder a alegria. Porque a alegria do Senhor vai se tornar a nossa força. Todo cristão, queridos, é provado. Mas nós nunca deixaremos de sermos abençoados se mantivermos a fé. Se continuarmos dirigindo do lado esquerdo. Você pode estar vivenciando, queridos, uma provação nesses dias. Ou não. Ou vai ainda enfrentar. Mas observe a sinalização. Mantenha a esquerda. Você pode pensar, queridos, que isso não está certo. Mas toda a vida eu fui para a direita, agora eu tenho que mudar o lado. Sabe, queridos, uma coisa que me chamou a atenção. Hoje nós temos no mundo aí mais de 190 países.
Sabe, o que me chamou a atenção é o seguinte, que não é só na Inglaterra. Mais ou menos 50 países adotaram a mão inglesa. E 140 e poucos não, vão pela mão direita. Então você fala assim, eu estou com a maioria. Mas se você estiver no Reino Unido, queridos, não diz, não, 143 ou 140 lá estão certo e eu vou pela maioria. Não adianta. Ali o que vale é a outra lei. Nós estamos agora na lei do Espírito da vida. Nós estamos agora pela lei da graça de Deus. Nós estamos pela lei do reino de Deus. E no reino de Deus, queridos, se Deus fala que é pela esquerda, é pela esquerda. Se Deus fala que é em frente, é em frente. Ou seja, aquilo que o Senhor falar para nós tem que ser a grande lei. Jesus, como eu disse no Sermão do Monte, uma das coisas, queridos, que talvez os judeus ali, aqueles que estavam cercando Jesus, fala assim, bom, talvez Jesus vai dar uma amenizada aqui nessa história dessas leis aqui. E Jesus então fala assim, o que vocês ouviram aí dos antigos? Não matarás? Eu digo para vocês, se você tiver ódio do seu irmão, desejar a mão para o seu irmão, tal, você já está pecando. Sabe, queridos, quando eles pensaram que Jesus ia amenizar a história da lei, Jesus aumenta um ponto. Jesus eleva o padrão. Não abaixou o padrão, ele elevou o padrão. E é assim no reino de Deus, queridos. Manter a diretriz de Deus, queridos, neste mundo, muitas vezes é contracultural. Porque as pessoas não entendem que a nossa obediência ao Senhor surge da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E alguém um dia me disse, não queira explicar fé para quem não tem fé. Compartilhe fé com quem tem fé. Com Deus, querido, nós podemos viver mantendo a alegria, mesmo nos momentos difíceis. E sabe, queridos, uma das coisas aqui que nós vemos no versículo ainda 2, que falou o passar por várias provações. As provações, queridos, elas não são ocasionais. Ou seja, não aconteceu aqui, aconteceu ali. Não. Deus sempre tem o seu plano. Deus sempre tem a sua diretriz para nós. E muitas vezes, queridos, nós achamos que somos os melhores cristãos do mundo. Mas aí Deus vem e nos mostra o quanto ainda nós precisamos aprender. O quanto ainda precisamos caminhar. O quanto ainda precisamos deixar para trás certos sentimentos, certas situações. As provações na vida cristã, queridos, elas acontecerão. Em muitos momentos elas serão abundantes, copiosas e contínuas. Ou seja, haverá diversos tipos de provações. Por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vemos muitas evidências, querido, da realidade das provações. Fora da igreja, nos diversos contextos da vida, queridos, que nós nos encontramos, nós somos provados. Muitas vezes, num negócio, você é aprovado para ver se você é honesto ou não, ali fora da igreja. Muitas vezes, no seu trabalho, você é aprovado para ver se você realmente é tudo aquilo que você diz e fala aos seus amigos. Então, fora da igreja, nós somos provados para que a nossa fé, queridos, seja muito mais do que nossas palavras, seja muito mais do que realmente um declarar, mas seja algo que permeie todas as nossas ações. Muitas vezes, queridos, dentro da igreja nós somos provados. Dentro da vida eclesial nós somos provados. Para que nós possamos manter a igreja como um corpo vivo de Cristo. De forma, então, que a nossa fé é testada para ver se nós estamos em unidade, se nós estamos caminhando realmente segundo o coração de Deus ou não. As provações muitas vezes também vêm para a vida da igreja, queridos, para saber que realmente nós somos aquele povo santo chamado pelo Senhor. Aí então, amados, provação, tribulação, essas coisas vêm. E uma das coisas, amados, que me chamou a atenção, né, no texto de Tiago, como eu falei, o plural, provações. E aí nós temos a palavra tribulações. Provações, tribulações. Mas a palavra tribulação, queridos, ela tem uma ideia assim, que eu acho terrível, mas nós passamos por elas também.
Que a palavra tribulação, para você ter ideia, queridos, é mais ou menos assim, é uma panela de pressão, para você entender. Porque a panela, geralmente você põe ela no fogo. Agora, imagine uma panela que você põe no fogo e ela vai exercer uma grande pressão. Muitas vezes é assim, queridos, nós estamos no fogo, nós estamos na pressão, mas é porque Deus está apurando as nossas vidas, para que todas as impurezas, coisas que talvez você nem imaginava que estava ali, possa sair, para que o ouro da santidade de Deus possa refletir na sua vida, na vida da igreja, na vida da família. Amados, nós passamos muitas vezes pelo fogo e pela pressão. O ser cristão, queridos, não é garantia de um bem-estar e segurança ou saúde. O ser cristão, queridos, é sinal de que nós estamos na presença de Deus, na presença do Deus da paz, no Deus da alegria, mas não em ausência de provações. Temos, queridos, as mais diversas estações do ano, né? Temos lá o verão, outono, inverno, primavera. E há uma canção evangélica que diz o seguinte, queridos, eu gosto dessa canção que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Sabe, queridos, mesmo lá nos polos, né, que a noite dura 6 meses, mas logo vem, queridos, no 6º mês ali vem o dia. Aí dura 6 meses, mas vem o dia. Sabe, queridos, tem noite que dura 6 meses de provação. Você fala assim, não vai passar essa noite? Não vai vir logo aquela alegria que o Senhor disse, que o choro poderia durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã? Lembre-se, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, mesmo uma noite que dure 6 meses. Sabe, queridos, nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós e por quanto tempo, mas sabemos que, de uma forma ou de outra, a presença do Senhor é real para nós. Então, queridos, não fiquemos surpresos quando as coisas acontecerem, quando vierem as provações. Deus está nos forjando como uma arma para sermos fortes e resistentes. Deus está nos provando, queridos, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. E Deus está nos provando para a cada dia nos mudarmos, para sermos transformados até chegarmos à estatura de varão perfeito. As provações, queridos, são os instrumentos de Deus. E alguém disse, para cinzelar a massa da nossa vida, que sem elas tenderíamos a endurecer o coração e nos perderíamos nas ilusões da vida. Eu gosto dessa palavra, queridos, quando o autor diz que as provações são aquilo, é um instrumento para cinzelar a massa da nossa vida. Sem elas nós endureceríamos o coração e nos entregaríamos ou nos perderíamos nas ilusões da vida. Em meio, queridos, às provações, Deus nos acompanha. Deus nunca nos deixa sós. E a sua alegria é capaz de nos sustentar. E a sua força é capaz de nos amparar. Então, nos dias da adversidade, queridos, nos dias das provações, dirija-se mantendo o lado de Deus. Agora nós estamos no reino de Deus. As coisas funcionam de uma outra maneira. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele vinha dirigindo a sua vida numa boa, e ele achava que estava certo, e aí, então ele é tocado pela graça. E aí então Deus fala assim, Paulo, agora você vai dirigir de uma outra maneira, da maneira que eu vou mostrar para você. E sabe, queridos, no primeiro momento Paulo achou aquilo tudo estranho, porque Paulo já tinha 35 anos mais ou menos. Paulo já tinha toda uma formação acadêmica, toda uma formação intelectual, toda uma formação cultural. E ele fala assim, agora eu vou ter que aprender a dirigir do lado de Deus e não mais do lado daquilo que eu pensava que era o certo. E uma das coisas que eu vejo quando Paulo escreve aqui, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Depois, se você puder, confira na sua casa. E esse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, eu vou ler naquela versão transformadora,
para que haja transformação em nós. Pois aquilo que parece ser, perceba isso, queridos, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, amados, o apóstolo Paulo aprendeu isso. Parece ser loucura eu deixar de dirigir do jeito que eu dirigia e passar a dirigir do outro lado. Parece loucura, mas essa loucura de Deus é mais sábia do que o mais sábio dos homens. E essa loucura de Deus, a loucura da pregação, a loucura da cruz, a loucura da presença do Espírito de Deus em nós, a loucura da eternidade, a loucura realmente de uma mansão celestial preparada para nós, todas essas loucuras, eu prefiro ficar com a loucura de Deus do que a sabedoria humana. Amados, mantenha a alegria ao passar pelas provações. Mantenha a certeza da presença de Deus. E eu quero terminar, querido, deixando uma frase que eu achei interessante. Uma pessoa escreveu, quando ele passava por um momento difícil, ele diz assim: Deus me fez enxergar sua luz, mesmo nas noites mais escuras da minha alma. Deus me fez enxergar sua luz, mesmo nas noites mais escuras da minha alma. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela certeza de que agora estamos dirigindo do lado certo. Nós estamos, Senhor, dirigindo do lado de Deus, do lado de Cristo, do lado do Espírito Santo. E sabemos, Senhor, que as provações vêm, mas elas vão. Mas pela fé, o Senhor permanece conosco todos os dias. E pela fé, um dia, Senhor, nós iremos dizer, como Paulo, que combatemos o bom combate. E nenhuma provação nos venceu. Pois nós sabíamos e sabemos em que temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso. Pai, sustenta meu irmão, minha irmã, os irmãos que estão aqui no templo, os que estão em suas casas, se estão passando por momentos de provações, que eles, através da Tua presença, possam manter a alegria. Amém. Amém.